Você deve estar acompanhando o noticiário e viu que sábado o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixou a prisão. Ele estava em cana desde o começo de maio para junho, julho, agosto, 4 meses em cana. E no final de semana, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu a ele a liberdade provisória. Ele foi preso por um crime que ele cometeu no final do ano passado. O que ele fez? Ele inseriu no banco de dados do Ministério da Justiça, aliás, no Ministério da Saúde, informações falsas sobre vacinação de gente que não se vacinou. A mulher dele e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não se vacinaram. E quando você faz isso, tem um crime que você comete, que é um peculato digital, é um crime. Você interfere em informações oficiais. É um tremendo de um absurdo. Você vai lá e diz que coisas que não aconteceram, aconteceram, o que é um absurdo, porque você está desvirtuando as estatísticas. Claro, mas foram só 2 dados, não importa. Se todo mundo fizer isso, é um caos. E é um crime mesmo, porque ele foi, aí tem que pegar um lote de uma vacina que não foi dada, tem que dizer que foi dada. É uma coisa marota. Bom, ele, então, foi preso por isso. Mas não é só isso que ele tem para explicar. Teve as joias que foram entregues a Bolsonaro e que foram vendidas, e tem no ar a ideia de que talvez ele possa falar sobre o 8 de janeiro, que, aliás, está começando a ser julgado hoje. Nós vamos falar sobre isso ao longo da nossa programação. Para ele sair, e o Alexandre de Moraes deu a ele a liberdade provisória, tem uma série de coisas que ele vai ter que fazer. Por exemplo, passaporte vai ficar sem. Porte de armas vai ficar sem. Vai ter que usar tornozeleira eletrônica, vai ter que se apresentar à justiça toda semana. Não pode falar com nenhum réu do processo, a única pessoa com quem ele pode falar é a mulher dele. Foi, obviamente, a melhor coisa que podia acontecer para ele, dada a situação dele, porque, vamos combinar, não tem nada pior do que ficar preso. Alguém pode dizer, bom, mas ele não estava preso numa masmorra, ele estava no batalhão do Exército de Brasília. Tá, vai lá. Vai lá. Prisão é prisão. Então, ir para casa com tornozeleira, olha, é liberdade total. Mas essa virada, porque ele foi preso, né, agora foi solto, o que mudou? O que mudou é que ele resolveu dar com a língua nos dentes. Ele propôs um acordo de delação premiada, um acordo de colaboração que foi fechado com a Polícia Federal e homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem uma discussão, o Ministério Público questiona, a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras se manifestou dizendo, olha, acordo de colaboração com o Ministério Público, que Polícia Federal, mas isso já foi tema de uma discussão do Supremo, que permitiu. O Antônio Palocci fez um acordo de colaboração com a Polícia Federal. O fato é que ele fez com a Polícia Federal. A gente não sabe o que ele entregou, a gente não sabe o que ele prometeu entregar, mas delações premiadas são homologadas quando alguém promete abrir o bico atirando para cima, para alguém mais poderoso do que ele. Não dá para pegar uma pessoa menos influente, menos poderosa do que ele. Alguém com autoridade. Alguém que tenha tido comando, alguém que os investigadores queiram pegar, mas não estão conseguindo porque não tem o suficiente em mãos até agora. Muitas vezes, delações caem ou não são aceitas, porque o que a pessoa tem para contar, e tem, a polícia já sabe, não tem aquilo, mas também não muda. Muita gente demora para fazer o acordo de colaboração e às vezes quebra a cara, porque chega tarde demais. Agora, quem é que é mais poderoso do que ele? Quem é que as autoridades, que os investigadores querem pegar? Se ele era ajudante de ordens de Bolsonaro, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Vocês não querem pegar ele tenente-coronel, mas vão pegar um coronel, vão pegar o general, o pai dele. Não. É o ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, vem bomba aí pro Bolsonaro, que não está tendo vida fácil desde que saiu da presidência da República. Tem uma dúzia bem pesada, 14, 15 processos correndo na justiça, pelo menos, na esfera criminal, importante porque ele foi incluído na lista de investigados do inquérito
8 de janeiro. Diga-se de passagem, como eu falei, que começa o julgamento hoje com os 3 primeiros réus, de um total de mais de 1.300 réus. É a maior ação da história do Supremo. Mas voltando ao Mauro Cid, desde que ele foi preso, ele ficou quieto, ficou em silêncio, não falava nada. Aí mudou de advogado, mudou de novo e agora ele promete contar coisas. O que é contar coisas, né? Contar coisas não é chegar e falar o presidente Bolsonaro tinha chulé, né? Porque isso não é crime. E a polícia, num inquérito, né, uma investigação criminal, é sobre crimes. O que interessa é crime. Que crimes o Mauro Cid tem para denunciar? A gente vai ver, né? Você sabe que delação premiada é um acordo celebrado entre as autoridades que investigam e o acusado, que renuncia ao direito de ficar quieto e passa a ter que prestar informações que são verdadeiras. O benefício para quem colabora, para o delator, pode até ser a anulação da condenação que ele receberia pelos crimes que praticou e que ele ajudou a envolver pessoas mais importantes. Então ele precisa ajudar de verdade. A homologação, e aí é importante a gente entender, homologação não é o fim do processo, é o começo. Se alguém disser, não, mas o início são as tratativas, tudo bem. Mas a homologação é a assinatura da pessoa mais importante, depois que num documento assinaram o colaborador, os seus advogados, Polícia Federal no caso, e daí então o juiz, no caso o ministro Alexandre de Moraes, lê e fala, tá ok, eu homologo. O que quer dizer que está homologado? Quer dizer que está tudo resolvido? Não. A homologação está para o processo de colaboração como o projeto de arquitetura está para a construção de uma casa. O projeto de arquitetura está tudo lá. Os pontos de luz, como é que vão ser os ambientes, como é que vai ser a iluminação, né? Como é que vai ser a viga, está tudo lá. Quantos quartos vai ter, como é que vai ser o telhado, como é que é a fachada, está tudo ali. Só que não tem nada construído. Não tem nada construído. Quem já construiu com arquiteto sabe que você contrata um projeto de arquitetura e você paga por esse projeto, depois você vê se vai construir, se não vai construir, com o ritmo que você vai construir, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Ninguém pede um projeto de arquitetura para construir uma casa e não vai construir, mas, enfim, às vezes tem coisa que não dá para fazer, mas o projeto está ali. No caso da colaboração, está tudo ali. Olha, eu vou contar isso aqui, vou contar o dia em que a Débora Alfano não limpou a República direito. Tem que ter sido crime. No caso da Débora Alfano, ela não comete crimes, mas só crime. Fatos criminosos. Claro que quem decide o que tem de crime ali dentro é o Ministério Público, que tem que fazer a denúncia, e depois o juiz, quando vai condenar. Está tudo ali, mas ele tem que entregar as provas. Ou tem que indicar um meio de obter as provas. Aquilo que ele promete entregar tem que ser entregue. Em geral, quem propõe um acordo de colaboração fala que vou contar isso, 8, 10, 15 histórias, já sabe que tem que arrumar prova para aquelas 8, 10, 15 histórias. O esperado é que ele consiga. No limite, caso fique provado o oposto e o inesperado, que as informações da delação são falsas, ou seja, ele fez imputações criminosas não verdadeiras, a pena dele pode ser até aumentada dos crimes que ele está sendo investigado. Inclusive com um crime a mais, que é a delação caluniosa, que pode pegar de 2 a 8 anos de cana. Ou seja, delatar não é brincadeira. É um compromisso sério, que a gente só vai saber se foi efetivo ou não depois que o trabalho terminar. A delação, em si, ela não é nem positiva nem negativa. Não existe delação positiva. Ela é legal porque ela comprova. Não. Se ela comprovar a prática de crimes, ela pode vir a se tornar positiva. Mas pode ser que a polícia depois não consiga, ao identificar as provas, entre aspas, que o delator tinha, pode chegar à conclusão de que as provas não são suficientes, pode até não denunciar outras pessoas, no caso Bolsonaro. Mas pode, inclusive, se entender que a delação não foi efetiva, porque às vezes não é efetiva porque a Polícia Federal não consegue alguma coisa, é problema da Polícia Federal.
Mas se for alguma coisa que não foi efetiva, pode-se voltar contra o delator, que no caso nem delator será. Porque ele não vai ter nem os benefícios da delação. Então, nessa fase, diante do estágio em que a gente está, o que a gente tem é alguém que deu sinais de que pode ajudar na investigação de uma série de crimes que a Polícia Federal investiga. Diante desse estágio, prudência dos personagens envolvidos. Tanto que a delação premiada, ela fica sigilosa até o momento em que são feitas as denúncias que ela originou. Nunca baseada só nela, mas que ela originou. Sem isso, ou até esse momento, não tem publicidade. Todas vazam. Isso é outra coisa. Mas não pode. Não pode. Então, nessa fase, o silêncio é o grande aliado por parte de todos os envolvidos. E por parte de todos os que agem ou pensam com juízo. Daí porque é estranhíssimo ver a reação do ministro da Justiça, Flávio Dino, comemorando a homologação do acordo. O que ele está festejando, se a gente não sabe o que o Mauro Cid vai contar? Ele fez uma publicação, o ministro Dino, na rede social, elogiando a Polícia Federal pelo acordo. Ele escreveu: minhas homenagens à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada do senhor Mauro Cid. Por que tem que homenagear a Polícia Federal por ter feito um acordo de colaboração? A gente não sabe o que tem no acordo. Continua ele: a Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF. Bom, agiria como? Sem seriedade, sem profissionalismo, sem atender à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF? Veja, o ministro da Justiça tem que valorizar o trabalho da Polícia Federal, que faz um trabalho incrível mesmo. Não falta oportunidade para elogiar. É coincidência que ele elogie justamente quando a colaboração tende a atingir o principal adversário do chefinho. Por que ele falou o que ele falou? O processo de colaboração premiada pertence ao sistema de justiça. Se o Mauro Cid está falando a verdade ou não né, se é verdade ou se não é, quem vai dizer é a investigação. E o processo penal é que vai resolver. Por que o ministro da Justiça já dá os parabéns? E parabéns por quê? A Polícia Federal prendeu André do Rep, um bandido que é notório e que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Soltaram o André do Rep. Não, aí sim, motivo para dar os parabéns para a Polícia Federal. Todo dia, aliás, tem a ação da Polícia Federal nas ruas. Você clicar agora no site da Polícia Federal, 11h44. Nós estamos meio-dia 18. PF prende o fraudador do Bolsa Família. 11h31. PF apreende droga e prende homem por tráfico internacional no Porto Santos. Tá vendo? 11h21. PF prende caminhoneiro por tráfico de drogas. Então, a Polícia Federal, ela merece elogios o tempo inteiro pelo trabalho que faz. Uma coincidência que celebrar um acordo de delação contra, possivelmente, o Bolsonaro, contra os inimigos do PT, contra os inimigos dos partidos, do partido aliado a ele, celebrar um acordo de colaboração que o tempo vai dizer se foi útil ou não. Curioso é que, contra o Bolsonaro, contra os bolsonaristas, ele dá os parabéns. Ok. Mas e quando o alvo da investigação são as pessoas de esquerda? Porque foi o que aconteceu na Lava Jato. Baseado em delação. Ele deu os parabéns também? Na semana passada, ele apareceu de novo para falar. E mostra que não. Que são 2 pesos e 2 medidas. Ele disse que a Polícia Federal vai cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, do Dias Toffoli, e determinar que a Polícia Federal faça uma investigação do acordo de leniência da construtora Odebrecht. Quando nós recebemos o ofício do ministro relator Dias Toffoli, quando nós recebemos, nós vamos encaminhar para a Polícia Federal para que seja cumprida essa determinação judicial com a investigação das responsabilidades criminais que possam eventualmente estarem configuradas. Por quê? Aí, qual é a posição do ministro? Bater na justiça, bater no Poder Judiciário, na Lava Jato, e fazer críticas à operação da Lava Jato e os integrantes da Lava Jato, dizendo que os investigadores forjaram prova, que, enfim, que foi o que aconteceu, diga-se de passagem.
E os processos acabaram levando a inocentes para prisão e derrubar a condenação de culpados. O trabalho foi tão porco que prendeu o inocente e soltou o culpado. Um absurdo. Aí ele manda os órgãos apurarem a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos na celebração do acordo de leniência. Como é que ele sabe que o acordo do Mauro Cid não está nessa categoria de levar eventualmente um inocente para a prisão? Porque na cabeça dele não passa a possibilidade de que o Bolsonaro é inocente, é culpado, então ele já condenou. Ou seja, se a denúncia é contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, é tudo verdade. Agora, se as denúncias são contra o PT e os petistas, é tudo mentira, porque aí atinge a esquerda. Olha, dia desses, o Dino foi definido como um animador de auditório que fica agitando o mercado de opiniões e falando sobre tudo. Claro, né? Tudo quando são os inimigos, os adversários políticos. A política não é um espetáculo. Nem no Ministério da Cultura, que lida com picadeiro, com palco. Isso é material de trabalho. E nem lá se vê esse exibicionismo que a gente está vendo na pasta da Justiça. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.